Olá pessoal, vamos aqui para a nossa próxima aula do nosso curso Planejamento Financeiro e Você. Aqui a gente vai entrar na parte mais prática, né? Construir no seu plano, avaliar se a gente vai adquirir ou não bens móveis e imóveis, se a gente vai financiar ou vai pagar à vista, vamos consolidar a nossa estratégia. Aqui é a parte braçal, vamos dizer assim, do nosso plano, tá? A gente vem aqui para o nosso terceiro passo, né? Então basicamente o que a gente fez até aqui, pessoal? A gente pegou o nosso status quo da nossa família, então quem nós somos, o que nós temos hoje, como está a nossa renda, como estão nossas dívidas. A gente levantou todos os dados financeiros, a gente identificou as nossas dificuldades, as nossas limitações. Em seguida a gente pegou todos os nossos sonhos, nossos desejos. Então a gente tem tudo isso planilhado, anotado num papel, enfim, como cada um decidiu fazer aí. Agora a gente vai para o terceiro passo. Analisar o nosso endividamento, se ele existe. Se ele não existe, analisar se vale a pena ter um endividamento ou não, tá? Basicamente, o endividamento, ele é um vilão? Como é que a gente vai fazer para saber se ele é um vilão ou não? Primeiro ponto da nossa análise aqui do nosso endividamento. Ter dívida é sempre ruim? Isso eu já adianto para vocês. Não. O que a gente precisa analisar para dizer se uma dívida é ruim ou não? Primeira coisa, quanto a gente paga de juros? Qual o prazo de pagamentos que a gente tem para pagar essa dívida? Vale a pena manter essa dívida em troca de um capital mais alto no banco nosso guardado para aproveitar oportunidades de mercado? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Antes da nossa crise do setor imobiliário, com os imóveis lá supervalorizados, etc., era possível financiar um imóvel a uma taxa muito baixa. Então vamos na suposição aqui, você comprou um imóvel lá em 2014, por um preço justo, um preço ok, não estava supervalorizado, foi um preço legal, e você conseguiu financiar, naquela época, a 8% ao ano. Uma taxa que naquele momento era ok, não era excepcional, mas também não era ruim, era uma taxa ok. 3 anos depois, a gente estava no meio da crise do setor imobiliário, os imóveis estavam muito mais baratos, alguns com 40%, 50% de desconto. Mas em contrapartida, a taxa de financiamento estava em 12%, 13% ao ano. E aí quando a gente projeta um financiamento de 30 anos, por exemplo, ou de 20 anos, esses 4% de diferença de taxa, eles podem dobrar a sua dívida, tá? Então basicamente, se eu tivesse uma bola de cristal e pudesse voltar no tempo, o que eu faria? Naquele primeiro momento, onde a taxa de juros era baixa e o preço do imóvel estava ok, eu teria comprado meu imóvel financiado. Se eu precisasse comprar um imóvel naquele momento. E teria guardado o meu dinheiro da compra à vista que eu poderia ter feito, eu teria guardado no banco. Porque eu não tinha nenhuma grande oportunidade que valesse a pena gastar aquele dinheiro naquele momento. No auge da crise, quando o imóvel estava com um desconto enorme e quando o financiamento era muito difícil de ser obtido porque os bancos não queriam financiar pelo risco de crédito e porque a taxa estava muito alta, eu teria dinheiro na mão para conseguir um desconto ainda maior. Então eu poderia comprar esse imóvel com o dinheiro que eu tinha em caixa, à vista, esperar o setor voltar a reaquecer, coisa que está acontecendo agora, em 2020, e eu poderia vender esse imóvel num preço muito mais alto. Se eu ganhasse, de repente, esses 40%, eu poderia usar para quase quitar o outro imóvel e ainda assim teria dinheiro na mão. Então eu recuperaria o dinheiro que eu investi comprando imóvel e ainda teria um ganho enorme que eu poderia usar para quitar o outro, ou pelo menos pagar boa parte daquele endividamento. O dinheiro na mão, não há nada mais valioso que ele, porque no momento de crise, você pode pensar em ouro, você pode pensar em qualquer outra coisa, mas nada vai valer mais do que o dinheiro, do que quem tem dinheiro líquido, quem pode imediatamente aproveitar oportunidades. Tá? A pessoa que estava completamente alocada em ações no mês de março de 2020, ela perdeu muito dinheiro.
aquela que estava com metade do patrimônio alocado em ações e a outra metade fora, e no momento em que a bolsa bateu 68 mil pontos, ela comprou, ela já praticamente está com perda zero. Percebe? Ter o dinheiro líquido em ativos seguros que te permitam aproveitar oportunidades é muito importante. Por isso que muitas vezes se endividar numa dívida saudável, com juro controlado, com prazo razoável, com uma parcela que não compromete seu orçamento, pode valer muito a pena. Pode ser muito interessante para você manter sua liquidez. Em contrapartida, endividamentos como cartão de crédito, como cheque especial, como aquele crédito CDC que você pega emprestado no banco, que é 4, 5% ao mês, aquilo só vai te prejudicar, aquilo vai te gerar um comprometimento de renda tão grande que você vai precisar de um esforço hercúleo para conseguir sair dessa dívida. Então, é o tipo de negócio que não vale a pena fazer de jeito nenhum. Então, assim, uma dica minha, você tem um limite gigante no seu cartão de crédito, que seu banco te deu, reduza ele. Em geral, no site do próprio banco você consegue fazer isso sozinho. Entra lá, reduz para um valor que é o valor que você quer gastar do seu salário com coisas que você compra em cartão de crédito. Então, se você já vai ter o limite, o valor máximo que você gastaria. Pronto, está resolvida a sua vida, você não corre risco nesse negócio do cartão de crédito. Se o limite de cheque especial, só não vou te pedir para excluí-lo, porque assim, tem umas questões legais que o banco não pode pagar um cheque sem fundo se o cliente não tiver cheque especial, tá? Isso é uma norma do Banco Central, etc. Deixa ele com o limite de R$100. Ai, Carlos, você está dizendo que eu vou emitir cheque sem fundo? Você pode falhar. Você pode esquecer de fazer um resgate de uma aplicação e você emitiu o cheque, ou a pessoa que você emitiu o cheque, você pediu para depositar no dia 10, o cara depositou no dia 5, você ainda não fez o resgate da aplicação. O seu banco vai ter que pagar um cheque sem fundo para você. Então tem um limite de cheque especial lá de R$100, que acho que é o mínimo que os bancos praticam. Assim ele vai poder pagar o seu cheque mediante resgate da aplicação, mas ainda assim você não vai ter grandes riscos de se endividar absurdamente, porque você vai ter só R$100 de limite. Isso aí, com qualquer esforço mensal, você consegue quitar rapidamente. Tá? Depois que a gente já fez a avaliação do nosso endividamento, a gente vai ter que começar a avaliar as nossas opções de fornecedores. Vocês que trabalham em empresa ou no setor público, ou são empresários, ou ainda não estão no mercado de trabalho, mas já têm contato com alguém que está, vocês já ouviram falar que as empresas, em geral, fazem cotações com 3 fornecedores ou mais, que o setor público faz licitações para tentar achar o menor preço. E quando a gente fala de serviço financeiro, a gente está falando de fornecedor, gente. O banco de vocês, a corretora de vocês, são seus fornecedores. Avalie as opções que você tem no mercado. Então, o banco que eu tenho hoje, ele me cobra tarifa? Se ele cobra, eu tenho como ficar sem tarifa nele mesmo? Se eu não tenho, tem algum banco que me presta um serviço igual, similar, ou às vezes até melhor, que não cobra tarifa? A gente tem muito banco digital hoje, tem os próprios bancos grandes brasileiros. Eles estão correndo atrás disso, tendo suas contas digitais, ou criando pacotes de serviço muito baratos, ou às vezes contas sem pacote de serviço. Avalie o que te atende e negocie isso com o seu banco. Um outro ponto que é relevante, muitas vezes a gente tem conta em várias instituições diferentes, tá? Mas, por exemplo, eu falei para vocês aqui, pessoal, lá no começo quando eu me apresentei, que eu trabalhei numa grande instituição financeira. Isso a gente avaliar em todas elas, isso vocês podem ver pelo site de cada instituição financeira. Você entra lá no banco onde você tem conta, onde você gostaria de ter, olha os diferentes nichos de mercado que ele tem e olha as aplicações disponíveis. Vocês vão ver lá que quanto mais alto o nicho de mercado, né, quanto mais exclusivo o cliente, melhor são as aplicações. Você também vai olhar a questão do crédito. Quanto melhor o nível de relacionamento do cliente, menos o banco cobra no crédito. Tá? Por que que é assim? Basicamente porque a instituição te conhece há mais tempo, você tem mais serviços e produtos com ela, você é um cliente melhor, então ela te dá descontos. É como qualquer outra empresa. Se você é um cliente fiel de um restaurante, muitas vezes ele pode te dar um desconto, pode te dar uma sobremesa grátis. Se você é um cliente fiel de uma loja, muitas vezes o gerente te dá um desconto, te avisa de uma promoção. Com instituição financeira é a mesma coisa. Tá? Quanto melhor o cliente que você é para ela,
mais descontos ela vai te dar. Então, muitas vezes, ser clientes em várias instituições não vale tanto a pena. Muitas vezes, concentrar os seus recursos e os seus serviços, os seus negócios em uma única empresa, ou no máximo duas, pode te dar um nível de relacionamento mais elevado, que vai te permitir ter acesso a produtos diferenciados, tanto em taxa, quanto em prazo, quanto em condições de pagamento como carência, etc. Tá? Então é importante avaliar isso. Você consegue melhorar a sua remuneração na instituição que você está? Se tiver, de repente vale a pena concentrar os seus negócios com eles. Tá? Taxa diferenciada pelo canal de negociação. Tem instituição financeira que te dá desconto na taxa, por exemplo, de empréstimo, se você fizer o empréstimo pelo app de celular ou pelo site. Se você ir até a agência e fizer o crédito, ele sai mais caro. É igualzinho o e-commerce, gente. Se você for numa loja de uma grande varejista brasileira, por exemplo, em geral o preço vai ser um pouquinho mais caro que do site. Porque no site ele não precisa manter o aluguel da loja, não precisa pagar comissão para funcionário, não precisa pagar o ar-condicionado para você, cliente, se sentir bem. Não precisa te dar cafezinho, não precisa nada disso. Você basicamente vai entrar lá, vai fazer sua compra e ele vai te entregar. O custo dele para te vender aquele produto é menor, então ele consegue te vender por um preço menor. Instituição financeira é a mesma coisa. Vocês podem ver aí que banco digital, ele em geral vai ter uma conta sem tarifa, taxas melhores de remuneração, porque ele tem um custo muito menor que o do banco que tem agência aí no seu bairro. Esse banco ele tem que pagar o segurança, ele tem que pagar a faxineira, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar o sistema de alarme caríssimo, ele tem que comprar um cofre para pôr na agência, ele tem que pagar um monte de funcionários, tem que pagar o ar-condicionado, enfim, tudo isso custa muito dinheiro. Por isso, a concorrência no mercado digital ela é mais fácil mesmo para o banco convencional. Ele consegue te dar taxas melhores ali. Então dá uma avaliada nisso também quando você estiver olhando todos os seus fornecedores aí. Também existem taxas diferenciadas pelo nível de garantia. Quando a gente avaliou ali se seu crédito era um vilão, a gente falou muito ali em crédito imobiliário. De repente, um crédito veículo pode ser uma coisa interessante. E eu falei que cheque especial, que cartão de crédito, que o crédito que você pega ali na maquininha, eles em geral têm taxas muito altas. Por quê? Porque eles não têm garantia. Na contrapartida de um financiamento imobiliário, onde o banco, em geral, não vai financiar 100% do teu imóvel, mas ele vai pegar 100% do imóvel como garantia, ele tem um nível de garantia muito mais elevado. Então ele consegue praticar uma taxa mais baixa para você, porque o risco dele é menor. Então percebe que assim, no momento que você está empregado, que você tem uma renda, é muito mais fácil você conseguir um financiamento imobiliário. No momento em que você foi demitido, está numa transição de carreira, ou você tem uma emergência, precisa de um dinheiro imediato, você vai ter que pegar um crédito comum, ou usar o cartão de crédito, ou usar o cheque especial, ou ir na maquininha lá do seu banco e pegar aquele crédito caro, e ali o banco vai te cobrar um valor muito alto, porque naquele momento você é um risco alto para ele. Se você tivesse financiado seu imóvel numa taxa baixa e, em contrapartida, guardado aquele recurso do imóvel à vista para usar na emergência, você teria muito mais tranquilidade. Você estaria num crédito barato, num crédito saudável. Em contrapartida, não teria que correr o risco que você está correndo nesse momento que você perdeu sua renda, ou você teve uma emergência médica ou qualquer outro tipo e vai precisar recorrer a créditos muito caros. Tá? Então sempre foque no nível de garantia do crédito que vocês vão tomar. Veja, pessoal, eu não estou fazendo apologia aqui nem a tomar crédito, nem a não tomar. Eu estou fazendo apologia aqui ao racional, a que você avalie com calma. A que você não tem em mente que tomar crédito é ótimo, nem que tomar crédito é horrível. Você tem que ter em mente que para você pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do momento, dependendo da linha de crédito escolhida, dependendo do seu objetivo. Beleza? Aqui, pessoal, agora a gente vai para o nosso quarto passo. Então a gente levantou o nosso status quo, a gente levantou os nossos sonhos, a gente já sabe tudo que os nossos fornecedores podem nos fornecer de produto financeiro, a gente tem todas as informações técnicas, tá? E até psicológicas, no caso da nossa autoanálise, que a gente precisa usar para traçar o nosso plano financeiro de fato. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora?
E aí, pessoal, vocês percebem que eu não estou falando para vocês usarem planilha, nem para usar papel, nem para usar um software, nem para usar um app. Eu não estou orientando nada especificamente, porque cada um de vocês vai saber o que é melhor. Você é uma pessoa que se dá melhor com tecnologia, você é uma pessoa que prefere visual, você é alguém que vai fazer uma cartolina e colar numa parede de casa para olhar aquilo todo dia, você vai definir o seu melhor método, tá? Mas aqui basicamente o que a gente vai fazer, que seria interessante talvez e que eu oriento vocês que façam. Uma linha do tempo, onde está a sua data atual e o seu momento de aposentadoria. Nesse meio do caminho aqui, você vai colocar todos os seus eventos, os seus sonhos, aquele outros, o tempo de fazer reserva de emergência, você vai colocando aqui os prazos, os tempos e movimentos que você vai fazer, tá? No pós-aposentadoria, na verdade a gente só vai estimar ali a questão do cálculo para que o dinheiro se perpetue, tá? Esse cálculo vocês acham facilmente na internet, tem calculadoras 1000 em sites, tem planilhas também que vocês podem baixar. Quem conhecer bem HP, você calcula perpetuidade por ali e consegue fazer, tá? O que eu quero que você entenda aqui nesse momento? Nessa hora você vai colocar visualmente o seu status quo e os seus objetivos e sonhos. Tudo que você levantou no passo 1 e 2. Do ladinho aqui, você pode elencar todos os produtos financeiros aos quais você tem acesso, tanto de crédito como de aplicação. Mais ou menos a remuneração média que eles pagam, ou que eles cobram, enfim, você vai ter ali essa tabelinha de apoio. Perfeito. Agora você sabe quanto você consegue ganhar numa aplicação, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Agora que você sabe quanto que você consegue ganhar. A gente consegue traçar quanto que a gente vai ter que economizar por mês, aplicando naquela remuneração X, que é o que você consegue na sua instituição financeira escolhida, para chegar lá no final da sua vida e você ter um volume financeiro necessário para custear a sua renda. Você vai saber quanto você vai ter aplicado ao longo do tempo, usando juros compostos, para realizar os seus sonhos no meio do caminho. Você vai poder analisar uma curva de patrimônio e decidir se aquela viagem mais cara vale a pena ser feita agora ou se vale a pena esperar mais uns anos. Se eu fizer agora, eu vou descapitalizar muito minha reserva e isso em juro composto pode ter um peso muito grande no futuro. Se vale a pena eu comprar um imóvel agora ou comprar mais no futuro. Tudo isso, fazendo essa linha do tempo e colocando ali quanto você vai acumular de patrimônio na remuneração X que a gente escolheu ao longo do tempo, em que momento vai ser melhor eu realizar cada um dos meus sonhos. Quanto eu vou precisar economizar mensalmente para realizar sonhos no meio do caminho e para acumular o patrimônio necessário no final. Nesse momento você tem todos os dados financeiros para começar a fazer isso, tá? Você vai começar, você vai encaixando cada um dos itens, voltando aqui, incluindo a sua família nisso, lembra que é importante? Desde o começo incluindo. Então todo mundo vai se vendo representado ali. Você vai ver que muito provavelmente todo mundo vai estar disposto a abrir mão de alguma coisa para que o plano dê certo, porque todo mundo está envolvido, todo mundo tem aquilo como objetivo. Ali você vai vendo que, poxa, se eu realizar esse sonho aqui, ele vai resultar numa perda de renda X para mim no futuro ou num esforço muito maior no presente. Será que eu realmente quero isso? Ou será que não é uma coisa assim, que eu tenho aquela vontade, mas não é um sonho, não é realmente um desejo, é só um negócio bacana, que se der, deu, se não der, não deu. Será que vale a pena me esforçar por isso? Muito interessante. Perfeito. A gente viu os produtos que a gente tem, a gente traçou o plano, a gente viu quanto que a gente precisa ganhar de rentabilidade. Agora a gente pode cortar a despesa que a gente não acha necessário. Agora a gente pode negociar as tarifas com o nosso banco. Agora a gente pode negociar taxas de remuneração com a nossa corretora ou com o nosso banco. Agora a gente pode ver qual rentabilidade a gente precisa. Lembra que eu falei lá atrás da Alice no País das Maravilhas? Antes desse quarto passo, se você fosse no seu banco pedir uma aplicação, talvez é o que você faça hoje, ou na sua corretora, a pessoa responsável por te atender iria te oferecer diversos produtos.
que ela tem lá. Então ela ia te apresentar esse produto e explicar. E como é que você ia tomar a decisão? Escolher o que rende mais? Escolher o que é mais seguro? Escolher o que um amigo seu falou que é legal? E escolher o que aquela pessoa explicou melhor, que você entendeu de uma maneira mais clara? Percebe que assim, você não tem um método para escolher. Agora, a partir do quarto passo, você sabe onde você quer chegar. Você não é mais a Alice. Agora você sabe onde você quer chegar, você sabe o caminho que você tem que trilhar e você consegue chegar na sua instituição financeira e dizer que você precisa de um produto financeiro assim, assim, assado. Você consegue dar as características, você consegue dizer prazos, porque você tem ali no seu planejamento, mais ou menos você planejou as datas que você vai usar a parte do recurso para realizar sonho, para comprar um bem, para aposentar e etc. Então você tem os prazos, você tem as remunerações necessárias que você precisa, você tem a economia que você precisa fazer e você já definiu onde você vai cortar. Então você vai cortar de repente uma taxa bancária, ou você está com um crédito caro e você descobriu que no outro banco você consegue fazer um crédito mais barato e quitar esse. Enfim, você já fez o seu plano. Com um plano na mão, você consegue escolher os produtos de maneira racional. Você consegue encaixar os produtos adequados em cada caixinha que você tem. Tá? Nesse quarto passo, você traçou quais parâmetros mínimos aceitáveis para os seus fornecedores. Então você já viu lá que se você render, vou dar um exemplo aqui, menos que 10% ao ano, você não consegue alcançar o seu plano. Então, se a sua instituição não te fornece os produtos que são adequados ao seu perfil e que te dão essa remuneração, você tem que sair dessa instituição e procurar uma que atende. Você sabe que você precisa economizar um valor X. Se você não consegue isso com seus fornecedores, seja ele o seu aluguel, seja ele o seu supermercado, seja ele a sua instituição financeira, você tem que trocar de fornecedor. Você tem que procurar quem consegue atender a sua necessidade. Tá? Aqui você tem exatamente o que você precisa e vai poder correr atrás disso. Por isso que o quarto passo, ele só é feito depois que você levanta todos os seus dados econômicos e financeiros.